Olá, vamos a mais um fato no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. A história que eu vou narrar a vocês é uma história simples, é um costume, um hábito que se teve, principalmente no Vale do Paraíba, na área rural, entre as populações mais antigas. Eu acredito que nos anos 80 e 90, essa tradição que era mais voltada, tipo assim, a uma astrologia rural, né? Vamos dizer assim. Na área rural também tem muitas crenças, muitas coisas que as pessoas acreditavam e acreditam que eram certo, que daria certo, que era sinal de alguma coisa. E eu vou falar para vocês sobre o urubu. O urubu, a gente sabe que ele faz a limpeza de tudo que morre, né? A sua função no mundo é essa. É uma ave muito importante, deixada para o nosso bom Deus aí, o urubu, né? Existe até uma lenda que meu pai contava que Noé levou um casal de cada bicho e ficou ali na arca, né? Isso não está, gente, registrado em na Bíblia, nenhuma outra escritura sagrada, né? Mas é uma história também do campo, da área rural, que Noé levou o casal de cada bicho, isso está registrado, né? E que conforme foi abaixando as águas, ele soltou o urubu. O urubu foi e voltou, e foi assim um sinal de que demorou a voltar, tinha um código deles lá, né? Ele deu esse sinal de que as águas haviam baixado, porque ele foi, encontrou comida, que havia morrido, tudo morreu. Ele levou então a sua companheira, o seu companheiro, não sei qual, que ele soltou lá, se era um macho ou se era fêmea, né? Se era um macho ou a fêmea. E ele voltou, depois levou outro urubu e depois voltou. Foi o sinal que Noé tinha recebido do urubu. Mas eu quero falar do urubu é uma outra coisa. A gente sabe que esse urubu preto que voa na cidade, ele é chamado urubu guapraça. Existem 5 espécies de urubu. O urubu guapraça é o único urubu que consegue viver no meio urbano. Os demais não conseguem. Existe urubu rei, existe urubu, mais outros urubus lá, só vocês pesquisarem aí. Mas a história de hoje não é sobre isso, é sobre o urubu, mas é uma outra. É uma historinha engraçada e até divertida. Dentro desse contexto de tradição, coisas da roça ou da cidade, do Vale do Paraíba, que não foram registrados em nenhum livro e foi sumindo, tem essa história do urubu. Meu pai, ele ensinou a gente, ele aprendeu no seu tempo, lá, naquela época, a juventude do tempo dele fazia isso e depois outras pessoas faziam. Por isso eu acredito que é uma tradição bem antiga, né, o costume. Então quando ele via um monte de urubu voando, ele dizia que aquilo era felicidade. Aí ele ensinou a gente, né, a contar, eu, as minhas irmãs, desde pequeno, né, a gente ficava contando, porque antigamente não, bem antes, no tempo que eu cresci, os jovens queriam viver a vida, os adolescentes, as crianças, queriam estar ali vivendo. Eles não eram presos a uma bolha, a um sistema. A gente não era. Entendeu? Então a gente até se perdia com essas coisinhas aí que muitos vão dizer que não tem significado, mas pra gente tinha. Urubu, quando se via bastante urubu, era sinônimo de felicidade. Então, aí meu pai ensinou a gente a contar os urubus. 1 era gosto, 2 era desgosto, 3 era carta, 4 era encontro,
quinto era casamento, sexto era felicidade. Então você ficava todo bobo contando os urubus, que é hoje, que as coisas vão dar certo lá, contar com um, dois do gosto, e todo desgosto, você ficava louco para ter o terceiro, ter o quarto urubu. E quando passava de bastante era felicidade. Isso aí, a gente, né, acreditava quanto isso daí. E até hoje eu me lembro, quando eu olho assim, vejo um monte de urubus assim, olhando para lá, eu volto a esse tempo, né? E cada um tem suas crenças, cada um acredita em alguma coisa, né? Nem que seja aí uma tradição. E eu lembrei hoje disso daí com carinho e resolvi narrar aí no canal para vocês. Muito obrigado a você que assistiu até o fim, peço que dê um joinha e me siga no